Nós vamos conversar agora sobre a Mpox, uma doença que deixa o mundo em alerta. A OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou a Mpox como emergência de saúde pública de importância internacional. Em Minas, nós temos a seguinte situação. Em Belo Horizonte foram confirmados 44 diagnósticos entre 1º de janeiro e 19 de agosto. Os homens entre 18 e 39 anos lideram os casos. E aí nós convidamos o infectologista, Dr. Henrique Alves, que está comigo aqui agora, justamente para a gente esclarecer que doença é essa. Henrique, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui comigo. Que doença é essa, Mpox? Bom, a Mpox é uma doença antiga, né? Tem muito tempo que o vírus foi descoberto na África, mas em 2022 nós tivemos um aumento importante do número de casos. E naquela época era chamado de varíola do macaco, monkeypox, né? Tá. E depois a OMS fez uma recomendação para mudar o nome para Mpox, para a gente poder não associar a doença necessariamente com os macacos, né? Porque a transmissão naquele período e nesse momento ocorre de homem para homem, né? E não estamos tendo casos relacionados com animais nesse momento, né? A transmissão é de que forma? Esse contato é gotículas de saliva? Gotícula é tanto com secreções respiratórias, né? Como tosse, espirro, né? E principalmente pele a pele. Então você entrar em contato com a lesão na pele de outra pessoa. Tá? E também pode ser transmitido através de objetos contaminados, né? A pessoa ali com aquela secreção contamina o objeto e você logo em seguida utiliza aquele objeto, pode também transmitir. Tá? E ela aparece de que forma? São lesões em que partes do corpo? Bom, o principal, né, o que chama mais atenção são lesões de pele, tá? Que aparecem como vesículas, né, como bolhas, né, que depois se rompem e formam ali uma ulceração, uma feridinha, geralmente enegrecida ali e dolorosa, tá? Que pode aparecer em qualquer local do corpo, tá? Inclusive, né, a palma das mãos, a planta dos pés e nas regiões de mucosas também, por exemplo, boca, nariz. Na língua também? Na língua e região genital também, tá? E há tratamento para essa doença? Porque existe uma preocupação no mundo. Não tem um tratamento específico, porque a maioria dessas doenças virais, elas são autorresolutivas, né? Ao longo dos dias o paciente vai melhorando sozinho. Existe vacina, né? Existe uma vacina disponível, que inclusive já foi realizada aqui no Brasil naquele período, em 2022. Então, o principal é a prevenção nesse momento, né? De um modo geral, é uma doença muito tranquila do ponto de vista de mortalidade. Qual que é o problema? Sim. Né? Neste momento, na África, foi vista uma variante que tem uma letalidade maior, que em torno de 10% dos pacientes que acabam contraindo podem evoluir a óbito, tá? Então, por isso que a OMS fez esse alerta nesse momento, porque é uma nova variante, que não é essa que a gente tem no Brasil, que continua transmitindo, mas em baixa quantidade, né? Essa que, por exemplo, esses casos de Belo Horizonte que eu citei, né, que eu trouxe da nossa capital, são em relação à doença antiga, né? Seria a variante antiga, que é a que circula atualmente no Brasil, essa de 2022. Né? E aí, diante disso, porque a OMS já trouxe esse alerta, né, a todo o mundo, as medidas de prevenção passam pelos cuidados que a gente tem e o que pode ser feito, o que vai ser feito de política pública, Henrique? Principalmente assim, a pessoa que entrou em contato com alguém, né, que sabidamente é portador da Mpox, ela tem que tomar cuidado ali naqueles dias, né, porque realmente ela pode desenvolver a doença. Então, o principal é você se proteger para proteger outros, né, para proteger seus familiares, amigos e tudo mais. Agora, em questão de saúde pública, o que precisa ser feito é monitorar os casos, né, para poder detectar, enfim, se está tendo transmissão dessa nova cepa aqui no Brasil, que ainda não tem, e pensar em estratégias de divulgação, de sensibilização da população, né, e também, talvez, em um determinado momento, voltar a preocupar com a vacinação para grupos específicos, tá? Porque ela é grave, particularmente, em bebês, né, gestantes e pacientes imunossuprimidos, né, que têm imunidade baixa e esses podem evoluir de forma mais grave. Diante do que se evoluir, porque o mundo está acompanhando, podemos, por exemplo, no Brasil ter a vacinação? O senhor acredita? Você acredita? Creio que sim. Ainda pelo que a gente vê de movimentação, assim, né, não está sendo feito isso no momento. Nós temos a vacina, já foi feita durante um determinado período, mas o que a gente ainda não sabe será que essa vacina disponível protege contra essa nova variante, né? Que é uma variante que está lá na África, que surgiu ali, que foi detectada ali. Então, a gente não sabe o grau de proteção. Mas sempre é uma estratégia, a vacinação sempre é uma estratégia, principalmente naqueles grupos
em que a doença pode se apresentar de forma grave. Nós tivemos aqui esse número de casos entre os homens de 18 a 39 anos. A gente tem uma explicação para isso? Por que eles lideram? Particularmente em 2022, 2023 e diante, essa doença ela teve uma transmissão muito relacionada com a atividade sexual, com o contato sexual. Entendi. Né? Então acabou que até ficou um pouquinho na mídia, né? O pessoal batendo muito sobre isso, mas essa variante africana, por exemplo, ela não está tendo muito essa relação. Inclusive está tendo muito caso em crianças, né? Porque é uma doença que se espalha com muita facilidade. Então, nesse período, por isso que a gente tem mais casos aqui no Brasil nessa faixa etária. Né? Corremos o risco, porque quando vem alerta da OMS, é claro que a gente lembra da experiência que passamos. Sim. Existe um risco de uma nova pandemia no mundo, Henrique? Não, o risco existe. Eu acho que nesse momento é baixo, porque o alerta já foi dado e o que pode ser feito já está sendo feito. Então, tudo está sendo feito para que seja contido, tá? Não é uma doença que se transmite como o coronavírus se transmitia, né? É um pouquinho diferente, mas o alerta é para isso. É justamente para a gente poder prevenir para que não haja uma nova pandemia. Né? Estar atento, então, aos sinais diferentes no corpo e, claro, com os cuidados. Com os cuidados, porque é uma doença chata, porque ela dói bastante. Eu imagino. E ela demora muito a passar 2 a 4 semanas para poder resolver. Enquanto a pessoa tem lesão na pele, ocorre a transmissão. Só para de transmitir quando as lesões cicatrizam totalmente. Então, ela transmite durante muito tempo e é uma doença que é chata. A maioria das vezes o paciente vai evoluir de forma benigna, mas temos casos, inclusive já tivemos óbitos registrados no Brasil, inclusive dessa variante antiga, que é menos letal. Então, imagina se chegar uma variante dessa que tem uma letalidade quase que 10 vezes maior do que a anterior. Né? Precisamos estar atentos, então, lesões, principalmente na pele. São os primeiros sintomas. E aí depois o paciente pode ter febre. Tá? Dor no corpo, dor nas articulações e também pode ter os gânglios inchados, né? Pescoço, axila, região de virilha, tá? Então isso é o que chama atenção. Claro que existem outras doenças que são semelhantes, nem sempre vai ser monkeypox, né? Mas surgindo esses sintomas, tem que procurar um médico para poder fazer o atendimento. Procurar uma unidade de saúde até para registrar e saber para como registrar, agir, porque a partir da notificação daquele caso é que a gente vai monitorar os casos e poder fazer alguma outra medida mais importante. Faço um pedido aqui, caso você tenha mais alguma informação, Manhã Total, nós estamos aqui de portas abertas. Sim, agora a gente está nessa expectativa, né, em relação ao mundo, como a doença vai se comportar. Mas eu acho que o fato de já ter sido dado um alerta antes da disseminação, acho que é importante. Por isso que a gente quis trazer o Dr. Henrique Alves, que é infectologista, justamente para nos informar. É informação séria, informação de qualidade com um profissional como o Dr. Henrique. E você pode compartilhar esta entrevista, tá? Que eu fiz aqui agora com ele, essa conversa muito boa, lá no nosso canal do YouTube. Você vai lá em vídeos, pega essa entrevista e compartilha com a sua família, com os amigos, que é informação de qualidade, informação séria. Henrique, muito obrigada, certo, eu que agradeço a oportunidade. E já antecipa um bom fim de semana com muita saúde. Sim, para todo mundo, né? Obrigada, viu, Henrique?